Boa noite para quem está chegando. Espero que todos estejam bem, apesar das nossas circunstâncias todas, né? De onde a gente está. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Boa noite. Então, todos nós temos os nossos desafios. Não tem que não tenha, não tem que não tenha. Né? Que bom, estamos todo mundo no mesmo barco. Vamos praticar. Boa noite, Lúcia. E foi o mesmo barco que o Buda encontrou, né? O Buda encontrou o sofrimento, de fato, né? Mas ele viu que havia a possibilidade de se liberar desse processo. E a gente está seguindo essa luz aí que ele abriu, né? Esse caminho que ele abriu. Então, mas vai exigir um processo profundo, um mergulho profundo para a gente compreender, de fato, a nossa realidade. Querer compreender. Usar toda nosso coração, a nossa mente, né, a devoção, mas também a nossa intuição, mas também a nossa mente, a nossa clareza para compreender toda a nossa situação. Né? De todos os seres. Oi, Matias. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, boa noite, tudo bom. Flori, por que o budismo tibetano é tão complicado? Tantos Budas. Na verdade, ele é muito rico, né? Ele é muito rico disso. Isso tudo é meio hábil. Isso tudo é meio hábil. Theravada tem Buda, Shakyamuni, e eles vivem também, porque isso é tão diferente. A gente vai... Quando a gente começar a olhar... Lembra que nós estamos aqui num estudo que é um processo meio que introdutório, assim, né? A gente vai ter que ir passo a passo um pouco. Mas a gente vai olhar que, na verdade, é uma riqueza de meios hábeis. E o budismo tibetano é bem complexo. Ele desenvolveu o Vajrayana, né? Mas o Vajrayana tá baseado no Hinayana, no Mahayana. Isso depois a gente vai falar mais à frente um pouquinho. O Lama vai falar nesse livro um pouco sobre o caminho, né? A gente vamos dar uma olhadinha, certo? Mas isso é riqueza de... Porque, assim, quando o budismo chega encontra as culturas que são diferentes, por exemplo, o budismo chegou na Índia, encontrou os indianos, né? Foi o tempo do Buda. Depois ele foi para China, Japão, aí aquela região do, sei lá, Sri Lanka, Camboja, naquela região vários. Aí depois está vindo para as Américas, foi para o Tibete, e está vindo para as Américas muito recentemente, né? Então, você vai ver, as formas de prática são muito diferentes. A forma que o japonês pratica, a forma que o chinês pratica, a forma que o tibetano pratica, que o cambojano pratica, e agora que os ocidentais, os americanos, seja lá, vão praticar também. Então, o budismo, ele tem, como o Lama Santen gosta de dizer, ele tem um princípio ativo. Ele não tem uma forma, um livro sagrado, um ritualística padrão, ele tem uma visão. E essa visão, encontrando o obstáculo, tem que gerar meios hábeis de acordo com aqueles obstáculos. Por isso que ele é tão diferente. Então, o budismo não é o budismo tibetano, o budismo não é o budismo chinês, o budismo é a visão do Buda, a visão da realidade, da natureza da realidade. Isso é o budismo. Entende? Então, para a gente entender isso, vamos olhar com calma, vamos ter paciência conosco, vamos confiando na nossa intuição e vamos seguindo. Isso vai ficando claro aos poucos, porque ele é tão profundo que ele pode ser extremamente simples, como os ensinamentos já dos caminhos, né, da grande perfeição do Dzogchen. Para o Dzogchen, a gente vai fazer uma prática hoje, inclusive, eu vou trazer o vídeo do Lama, que eu acho que vai ser bem legal para a gente fazer a conclusão do capítulo 3 hoje. Hoje a gente termina o capítulo 3. Mas, como esse capítulo até então a gente trouxe muito conteúdo, é muito denso, toda essa apresentação desse modelo da consciência em contraposição com o que está dado na nossa cultura, na ciência materialista, no nosso senso de realidade. Isso por que o Lama traz logo isso de cara, antes de começar a falar do próprio caminho, do Buda? Porque no próximo capítulo a gente vai começar, ele vai falar do Buda, o que o Buda, né, encontrou, aí ele vai começar a falar do caminho. Porque nós estamos presos a visões. E se a gente não questionar as visões que a gente valida, né,
constrói a nossa vida e constrói a nossa felicidade, entre aspas, e o nosso sofrimento, a gente não vai atravessar. O budismo vai convidar a gente a olhar, a questionar a realidade. Certo? Esse é o primeiro ponto, porque não é um caminho de devoção cega. O budismo não é. É um caminho de prática direta que vai exigir um espírito investigativo, um espírito, como o Dalai Lama diz, realmente de um cientista da mente, da realidade. Entende? Então, a gente vai ter paciência um pouco, calma, que a gente vai conseguir. Nós estamos em mãos, só isso aqui, viu, Luciana? Nós estamos em mãos maravilhosas. Assim. Eu sinto assim, que nós temos um mérito muito grande, além do Lama Santen, essa linhagem que chegou até nós, que eu mostrei aquela fotinho, né? Não foi por acaso. Do John Rinpoche, professor do Gyatro Rinpoche e do Shagdu Rinpoche, e depois os dois alunos desses dois mestres se encontram nessa sanga maravilhosa, rica, frutífera. Isso não é por acaso, gente. Entende? Então, é uma linhagem de mérito que está chegando até nós. Nós somos muito abençoados. Agora, a gente precisa ter um pouco de calma, paciência, porque as coisas não são... Esses homens sentaram por anos. O Dalai Lama foi monge por 14 anos. Focou muito tempo, né? Linhagem Nyingma, né? Nyingma. Parte da linhagem Nyingma. Mas... Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Tudo bom. Desculpa. Luciana. Não, é porque senão vai se perdendo. Ela é já antiga em função até do que ele tinha falado. Você tinha falado que o budismo, essencialmente, é a visão do Buda, que todos os outras manifestações vão mudando de acordo com as culturas em que a visão de lucidez, né? A visão de Buda enquanto lucidez, né? Sim, nesse mas sentido, seria, certo. então, essencialmente, o budismo seria a visão do Buda. A visão, Isso seria... Deixa eu só acabar de perguntar. Isso seria a primeira roda do Dharma? A primeira roda do Dharma, que eles chamam? Na primeira roda do Dharma, o Buda faz ele dá o diagnóstico, que ele vai ensinar as 4 novas verdades, né? A gente vai ver isso mais para frente aqui nesse livro que a gente vai estar estudando, tá? Então, na primeira roda do Dharma, ele dá um diagnóstico que, se você olhar de forma muito profunda, ele disse tudo ali. Mas ele fala numa linguagem que ele vai trazer uma linguagem dual, ali no primeiro, na verdade, segundo falar do sofrimento, ele vai falar com uma linguagem dual, mas vai apontar a linguagem última. Então, você pode... Sim, mas o que eu pergunto é o seguinte, é que quando vocês se referem à primeira roda do Dharma, é o ensinamento do Buda na Índia. Depois, a segunda roda já são as interpretações e desenvolvimentos nas culturas. Isso é uma interpretação, mas os mestres dizem que o Buda deu o ensinamento completo. Ele deu o ensinamento completo, porque ele não estão só nas palavras. Sim, mas o que eu quero saber é o seguinte, isso corresponde à primeira roda do Dharma. Os ensinamentos do Buda é a primeira roda do Dharma. É a primeira roda do Dharma, era essa a minha dúvida. Isso, tá bom, obrigada, Flori. Tá bom, mas é bem profundo, a gente vai ter que olhar de forma bem profunda. Sim, eu sei, é só para uma questão de didática mesmo. Certo. Obrigada. Nada, querida. Então tá, começando o nosso encontro hoje, o que eu pensei? Eu achei que vai ficar mais interessante para a gente concluir. O objetivo nosso hoje é concluir o capítulo 3, só falta agora um tópico, que é o tópico morte, um outro começo. E a gente viu até então que o Lama nos convidou, nos chacoalhou, assim, nesses primeiros 3 capítulos, né, para a gente olhar, questionar a nossa experiência de realidade. E nos convidar a ver a ter uma ideia da visão, do modelo que os contemplativos têm, da consciência, que é exatamente que vai, digamos assim, dar corpo e dar sentido à visão e às práticas que vão ser, né, mostradas aqui a seguir. Ele vai falar do Buda e todo o caminho, do Dharma. E aí, o que eu achei interessante? Eu achei interessante hoje a gente ir um pouco para o campo da experiência, um pouquinho. Praticar um pouquinho hoje. Então, eu vou trazer uma prática que inclusive a gente já fez no domingo, acho que foi no domingo passado, com o Lama Long Wallace, que é a atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen,
quando o Lama fala abordagem Dzogchen, ele está trazendo a forma de prática que a gente vai já entrar em contato com a dimensão mais profunda de nós mesmos, que é a consciência. Então, a gente vai fazer essa prática de atenção plena à respiração, tentando se familiarizar com essa experiência da consciência. O Lama é quem vai conduzir a prática, foi no retiro lá, esse retiro do Dharma todo. Isso, na verdade, nesse mesmo vídeo que a gente viu o encontro passado, só que eu peguei somente uma pergunta, né? A gente viu uma pergunta, mas no comecinho do vídeo, ele conduziu essa meditação, que foi na primeira noite do retiro, o início do retiro. Então, ele conduziu essa meditação, que é a meditação de base, que a gente vai treinar com ele o tempo inteiro, assim. Depois, a partir dessa base, a gente vai poder avançar para as práticas mais diretas da consciência, e também das práticas que podem olhar de forma profunda a nossa própria mente. Né? Então, a gente vai ver, então, a gente vai hoje, eu vou convidar a gente a praticar, tá? Fazer essa meditação com o Lama, e assim que ele termina a prática, ele faz dá um pequeno ensinamento, assim, de uns 6 minutos, sobre o tema da prática, que é a quietude da consciência, né? E o que a gente encontra nessa prática. Ele vai explicar uma palavra tibetana, Selton, que é luminosidade e vacuidade. Então, ele vai dar uma pequena explicação sobre essa prática, porque essa prática, na verdade, a gente vai guardar, porque ela é a base todo o nosso caminho que a gente está trilhando. Acho que a maioria de vocês são alunos do Lama Lolas, que estão aqui presentes, né? Então, a gente já está familiarizado, mas a gente precisa retomar a base, sempre retomando a base, para poder a gente realmente penetrar se familiarizar com os conceitos e com a experiência, com aquilo que o conceito está apontando, que é a experiência. Certo? Isso é o mais importante, se familiarizar com a experiência. Então, a gente vai fazer essa prática, aí logo em seguida, vai ser mais ou menos uns 50 minutos, assim, ao todo, né? Até a gente parar esse vídeo e aí retomar para o livro, que vai ser rapidinho o livro aqui, para a gente terminar. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer a sequência, que aí eu não vou parar, né? Aí depois a gente terminou, a gente conversa um pouco e aí segue no livro, aqui para terminar o livro. Então, ele vai fazer uma pequena prece de início, vai conduzir a prática de atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, que a gente já fez, inclusive, no domingo passado. Aí ele vai dar essa explicação rapidinha sobre aquilo que é mais importante em tudo que a gente está fazendo. E aí, voltando para o modelo de consciência, é encontrar a experiência da consciência primordial. Lembra aquele modelo de consciência que a gente viu, os 3 níveis, né? A mente grosseira, a consciência substrata e a mente primordial. O nosso ponto é encontrar a base. Qual é a base? A consciência primordial. Então, nós vamos buscar essa experiência. Porque ela está presente, aqui agora. Entende? Esse é o ponto, está presente aqui agora. Então, nessa prática, ele vai nos introduzir para a gente encontrar esse sabor dessa experiência de consciência. Que a gente não entra em contato com ela. A gente entra em contato com o movimento da mente, os pensamentos, imagens. A gente está sempre seguindo os movimentos da mente. A gente não está acessando a base, que é a experiência de luminosidade e vacuidade e cognoscência. Então, ele vai explicar rapidinho, só isso é bom a gente ouvir, quanto mais a gente escuta, uma hora as fichinhas vão caindo, certo? Vão se abrindo, vão caindo, então a gente tem essa paciência, essa humildade, assim, para encontrar, para se abrir para receber os ensinamentos, estar pronto para ouvir, porque a gente recebe, mas se não estiver pronto para ouvir, a gente não faz, não é pote rachado, passou, a gente nem viu que passou. E aí, depois que ele explica rapidamente essa palavrinha Selton, que é a essência da prática, né, luminosidade, vacuidade e a cognoscência, aí ele vai explicar a primeira pergunta, na verdade, daquela noite, que não foi a pergunta feita por algo que aquele menino fez, né, que a gente, sobre a mente e consciência, nós vimos no encontro passado. E, antes dele responder essa pergunta, ele respondeu uma pergunta. Então, agora eu vou começar, antes de abrir para as perguntas, eu vou começar com uma pergunta que me fizeram aqui sobre a morte e que é muito importante. Então, ele vai falar bem rapidinho, assim, uma coisa de 7, 8 minutos, ele vai responder essa pergunta sobre a morte, que é que vai linkar com o tema do nosso capítulo aqui, perfeitamente, assim. Aí a gente vai finalizar o tópico do capítulo, tá bem? Então, podemos seguir assim? E, principalmente, hoje, porque a gente vai dar um foco na prática. Então, procure uma posição confortável, que vocês possam ficar, de preferência, sentado de forma confortável, mesmo na cadeira, não precisa sentar em lótus, perna cruzada, não. Fica na cadeira, bem confortável, deixa a coluna ereta, de forma que vocês possam ficar
quietos para ouvir a instrução. O Lama vai falar e a G vai traduzir, tá certo? Então, tudo bem? Vou colocar então para a gente começar. Vai ter uma pequena prece no iniciozinho, tá? Que aí a gente aproveita para fazer a prece com o Lama. Marcele, eu vou pedir para tu me avisar se o som vai sair, tá certo? Saiu. Pronto, então vamos. Sanjay Chodan Sokhi Chodama Chacho Padru Dani Kyapsuchi Daki Jingso Jipe Sonam Chi Drola Benji Sange Drupasu Sange Chodam Sokhi Chodama Gancho Badu Dani Kyapsuchi Daki Chinso Kipe Sonam Ki Droga Benji Sange Drupasu Sange Chodam Sokhi Chodama Chanchu Badu Dagni Kyapsuchi Daki Jingso Kipe Sonam Ki Drola Benji Sange Drupasu. So, normally, when we come to this time in the evening, we'll begin with a silent session. We'll engage in the practices that we've done through the earlier part of the day. Normalmente, nessa sessão da noite, a gente faz uma sessão de meditação em silêncio, onde a gente pratica aquilo que foi ensinado durante o dia. But today is a day of exceptions. Mas hoje é um dia de exceções. For any type of meditation whatsoever, the mind must be serviceable. Para qualquer tipo de meditação, qualquer que seja, a mente tem que estar numa condição de ser usada, em condição de ser utilizada. And by that I mean something very simple. Isso significa algo muito simples. Relaxed. Relaxe. Stable. Estabilidade. That is composed. Em coesão. Unified. Unificada. So you can maintain continuity over time. E assim você pode manter uma continuidade ao longo do tempo. And thirdly, clear. Em terceiro lugar, ela tem que estar clara. Right. So these 6 days are really focused on this very straight and very simple path of Dzogchen. Esses 6 dias nós vamos dedicar a esse método muito direto, muito simples do Dzogchen. So there's a great deal of foundation beneath supporting the practice of Dzogchen. Então tem uma grande quantidade de fundação, de base para apoiar a prática do Dzogchen. And I believe Lama Samden has prepared many of you very, very well, sometimes for months or even years, really laying solid foundation. E ele sabe que o Lama Samden preparou muitos de nós, talvez por meses, talvez anos, construindo uma base muito sólida, muito forte. But now for these 6 days we will rely on that foundation and go straight to Dzogchen. E agora nesses 6 dias nós vamos nos apoiar nessa fundação e ir diretamente para o Dzogchen. So for this 24-minute session, I'd like to focus on mindfulness of breathing, but uniquely from a Dzogchen perspective. Então, durante essa sessão de 24 minutos, nós vamos praticar chama atenção plena à respiração, mas com um método especial de uma abordagem Dzogchen.
So let's explore together. Então, vamos explorar juntos. One 24-minute session. Please find a comfortable posture. Uma sessão de 24 minutos. Por favor, encontrem uma postura confortável. As soon as you hear the bell beginning the session, I invite you to let your first response be to relax, to loosen up. Assim que nós escutamos o sino no início da sessão, ele nos convida a que isso seja um sinal para que nós possamos relaxar, soltar. And let your awareness descend from where it's probably been located up in your head down to the ground. Deixe que a sua consciência, provavelmente localizada na região da cabeça, desça pelo espaço do seu corpo até o contato com o chão. And now with fewer words, let your awareness permeate the body. E agora, com menos palavras, permita que a sua consciência permeie o seu corpo. And settle your body in a posture of ease, of stillness and vigilance. E deixe que o seu corpo se tranquilize numa postura de conforto, relaxado e quieto. And relaxing deeply into the breath, settle your respiration. Release your breath all the way through to the end. Solte a sua respiração até o finalzinho da expiração. And release whatever thoughts or images may come to mind. E solte qualquer imagem, qualquer pensamento que surja na sua mente. And allow yourself, when it comes to settling the mind in its natural state, allow yourself the leisure and the opportunity to release all concerns about the future and past. E ao estabelecer a mente no estado natural, permita-se ter a oportunidade de soltar qualquer expectativa e qualquer medo com relação ao futuro ou ao passado. And for this short time, grant yourself the freedom to allow your awareness to rest carefree in the present moment. E por alguns minutos, por alguns instantes,
Permita-se ter a liberdade de deixar a consciência repousar sem qualquer preocupação no momento presente. And in this freedom from grasping, awareness is naturally still and naturally clear. E livre de fixações, a consciência é naturalmente quieta e naturalmente clara. So become familiar with this experience of awareness simply at rest, resting in its own place, holding its own ground. Familiarize-se com essa experiência de a consciência repousar em sua própria base, sustentando-se em sua própria base. Without being drawn out to appearances or objects of the mind. Sem ser carregado por aparências ou objetos que se apresentam à mente. Without being caught up and carried away by thoughts, memories, desires. Sem ser aprisionados e carregados por pensamentos, desejos, lembranças. Awareness simply at rest. Consciência simplesmente repousando. Still and clear. Em quietude e clara. And self-knowing in the sense of being aware of being aware. E sabendo, estando consciente de estar consciente. Let this be the primary focus of this practice, ever so simple. Deixe que esse seja o foco principal dessa prática, tão simples. Awareness still and clear. A consciência quieta e clara. And knowing itself. Conhecendo a si mesma. Resting in the awareness of being aware. Repouse na consciência de estar consciente. But now, since you're not very likely in very deep samadhi, to the point that you're oblivious of your body and the environment. Mas agora, como você não está provavelmente profundamente absorvido
removido da consciência do seu corpo e do ambiente, the light of awareness spills out, outside of awareness itself. a luz da consciência extravasa para fora da própria consciência. And without deliberately looking outside, you're bound to be aware of the rhythm of the breath. E sem deliberadamente focar nada no mundo externo, você pode estar consciente do ritmo da sua respiração. So with your awareness primarily resting right where it is, knowing itself. Então, com a consciência principalmente repousando em sua própria base, no seu próprio lugar, conhecendo a si mesma. With your peripheral awareness, simply take note of the rhythm of the breath. Com uma consciência periférica, simplesmente note o ritmo da respiração. Simply noting breath by breath when the inhalation is occurring, when the exhalation is occurring. Simplesmente notando a cada respiração quando a inspiração está acontecendo e quando a expiração está acontecendo. And when the in-breath is short, quietly, without talking about it mentally, simply note that when the in-breath is long, note that it is long. E quando a inspiração for curta, sem nenhum discurso mental, apenas note que ele é curto. E quando a expiração for longa, apenas note que ela é longa. And when the out-breath is long, note that it is long. E quando a expiração for longa, note que ela é longa. As your body and mind is Conforme o seu sistema de corpo e mente se acalma, your body will need less air. seu corpo precisará de menos ar. And the breath may become shallower. E a respiração pode se tornar superficial. So when this occurs, and when the in-breath is short, simply note that it is short. Então, quando isso acontecer e a inspiração for curta, apenas note que ela é curta. And when the out-breath is short, note that it is short. E quando a expiração for curta, apenas note que ela é curta. But from your core, set your mind at ease. Mas na sua essência, estabeleça a mente à vontade, confortável.
loose and relaxed, solta e relaxada, free of hope and fear. livre de esperanças e medos. Awareness at rest in stillness, A consciência repousando em quietude, in clarity. clareza. And resting ever so simply in the awareness of being aware. E repouse simplesmente na consciência de estar consciente. And just with your peripheral awareness, almost out of the corner of your eye, so to speak, just gently take note of the duration of each in and out breath. E com essa consciência periférica, como se estivéssemos observando com o canto dos olhos, apenas note quando a inspiração e a expiração são longas ou curtas. We return to the theme of stillness and motion. Retomamos o tema da quietude e do movimento. Rest in the stillness of your awareness in the midst of the movements of the in and out breath. Repouse na quietude da sua consciência em meio aos movimentos da respiração. Whatever thoughts or images come to mind, simply let them come, let them go, without doing anything about them. E quando qualquer memória, qualquer pensamento, imagem surgirem na sua mente, não faça nada. Deixe que elas venham e vão, sem qualquer tipo de ação. Without being carried away by them, do nothing to remedy them or terminate them, simply let them be. Sem ser carregado por elas, não há nada a remediar ou eliminar. Apenas deixe que elas sejam como são. Let them come and go like rainbows appearing and disappearing back into the sky. Deixe que elas venham e vão, assim como arco-íris que surgem e desaparecem no espaço. While you remain in the stillness of your awareness. Enquanto você permanece na quietude da consciência.
So I'd like to give a very, very short Dharma talk, just introducing one theme. Eu queria só dar um pequeno ensinamento, só para explicar, para introduzir para nós um ponto. It's very short in Tibetan. Sel Tong. É muito curto em tibetano. Sel Tong. Sel means clarity, luminosity, brightness. Sel significa clareza, luminosidade, claridade, brilho. And Tong means empty, like space. Tong significa vazio, como espaço. So this is a theme that recurs from the beginning, the middle, and the end, all the way to Buddhahood itself. Então, esse é um tema recorrente no começo, no meio, no final, até o final do caminho para a própria iluminação. From today. De hoje. Already you can see it from your own experience. Hoje a gente pode reconhecer isso na nossa própria experiência, When you're resting, as we did in the early part of the session, then you're aware that you're awake. Então, quando no começo da sessão a gente repousa e a gente tem a consciência de simplesmente estar acordado. There's a clarity there, a wakefulness. Tem uma claridade ali, a gente está acordado. You know that you're awake. Você sabe que você está acordado. You're clearly aware that you're aware. Você está claramente consciente de que você está consciente. No doubt, yes? A gente não tem dúvida, né? No doubt. Não tem dúvida. That's clarity. Isso é clareza. At the same time, when your mind is still, but it's quiet, there's a flow of awareness and it's empty of thought. E da mesma forma, quando a nossa consciência está quieta, sem se mover, também existe uma consciência de que ela está vazia de pensamentos. And yet it's not empty, this is very important, it's not empty of knowing. Ela não, mas isso é muito importante, ela não está vazia de saber, de estar consciente. It's not just blank mind. Não, a mente não está completamente apagada. Like if I give a cartoon, like that, just spaced out. Not like that at all. Então, representando, a gente não está assim, completamente viajando. So it's not a stupor. Não é um torpor. Not a trance. Não é um transe. Clearly present. Está claramente presente. And it's quiet. Quieta. And it's knowing. E sabe, e conhece. So when you're peripherally aware of the flow of the breath, out breath, in breath, long or short, you don't need to think about it. E quando a gente está perifericamente consciente da respiração, se ela está curta, está longa, a gente não precisa pensar a respeito dela. You don't need to tell yourself long, long, short. By the time you say that, you already know. So you don't need to say it. A gente não precisa dizer para nós mesmos longa, longa, curta, porque a hora que a gente diz isso para a gente mesmo, a gente já sabe que ela foi longa ou curta. So in this practice, we're tapping into a simpler, more primal way of knowing that's not caught up in language. Então, nessa prática, a gente está penetrando um tipo de conhecimento direto que está antes do conceito. And when you're just resting, as we did in the beginning, without deliberately even taking note of the rhythm of the breath. E quando a gente está só repousando, sem nem mesmo tomar consciência do ritmo da respiração, your awareness is clear. You're not sleepy, not drowsy, not spaced out. A consciência está clara, você não está sonolento, você não está perdido, você está claramente presente. But your awareness doesn't have a vector. Like right now, I'm looking at Claudia's head. Vector as a direction. Oh, her head, her hair. That's an object, yeah? Appearance, and then also object, Claudia's hair. So the appearance of gray. There's also object, gray hair, right? So that's full of an appearance, full of an object, right? But when you're just resting, you're empty of deliberately focusing on any appearance or latching onto any object.
Então, quando a gente está somente repousando a consciência, como a gente fez no começo da prática, a nossa consciência não tem nenhum vetor, ela não está direcionada a nenhum objeto. É diferente de que se a gente estivesse olhando para a Cláudia, para o cabelo da Cláudia, isso é um objeto para a consciência. Ela tem uma direção, ela está plena, ela está cheia de objetos, ela está plena de objeto. E quando a gente está simplesmente repousando, ela está vazia de objeto. This is very easy to do for a short time. Isso é For a bem couple of fácil. seconds, for a couple of seconds, quite easy. Isso é bem fácil de fazer por um período curto, alguns segundos, assim, é fácil. So for 5 seconds, you don't need to switch posture. Just right where you are. You don't need to move. Então, 5 segundos a gente não precisa nem se mover, a gente não precisa nem trocar de postura, exatamente onde a gente está. So I'll snap my fingers at the beginning, and then about 5 seconds later, I'll snap them again. Então ele vai estalar os dedos no começo e mais ou menos em 5 segundos ele vai estalar de novo os dedos. And during those 5 seconds, very short time, just rest. E durante esses 5 segundos, não faça nada, só repouse. Without focusing on anything. Sem focar coisa alguma. Without thinking about anything. Sem pensar a respeito de coisa alguma. Just awareness resting. Só deixa a consciência repousar. Being present. Esteja presente. Being aware, being aware. Esteja consciente de estar consciente. Empty of thought. Sem pensamento. Sem Empty falta. of any deliberate object outside of awareness itself. Livre de qualquer objeto fora da consciência, da própria consciência. So, very short time, 5 seconds. Então, rapidinho. So that's clear and empty. Então, esse é clareza e vazio. But it's saturated by knowing. Mas é saturado de um saber. The most crucial point is that it's saturated by knowing. It's not just sitting there with a blank mind. But you may as well take a nap. Essa é a coisa mais importante, é o ponto mais importante. É um estado que é pleno de saber, não é uma mente em branco. So you'll use that kind of awareness from today until you're a Buddha. Então a gente vai usar esse tipo de consciência de hoje até quando a gente for Buda. If you're on the path. Se a gente estiver no caminho. If you forget about the path, you'll forget about this, and then you'll just move. Agora, se a gente esquecer no caminho, a gente continuar fazendo outras coisas, a gente vai continuar se movendo. The Buddhas have a name for us. O Buda tem um nome para nós. Mind havers. Mind possessors. Aquele que possui uma mente, que tem uma mente. Because we're all caught up in our minds, our thoughts, emotions, desires, like a fly in a spider's web. We have a web. We have a spider. We have minds. Porque a gente está aprisionado nesses pensamentos, desejos e memórias, como uma aranha, como uma mosca que cai numa teia de aranha. Ela pensa que tem uma teia, que tem uma aranha, né? Nós temos uma mente. The Buddhas have another name for us. O Buda tem outro nome para nós. Senjit being, that means mind haver. Semjin, mind haver. Yeah? There's one. Então, um nome desses nomes é ser senciente, aquele que tem uma mente. The other name the Buddhas have for us, like they're looking at a zoo. Oh, what are they? O outro nome que ele tem para nós é como se ele estivesse olhando no zoológico e falando assim, olha aquele ali. What do they call us? What do the Buddhas call us? Como que o Buda nos chama? Doa. Goers. Aquele que caminha, que vai. We're in motion. Nós estamos sempre em movimento. They're viewing us from the perspective of Dharmakaya, and they see we're always in motion. Ele está vendo da perspectiva do Dharmakaya que nós estamos sempre nos movendo. Except when we pass out, when we go unconscious. Exceto quando a gente desmaia ou quando a gente está inconsciente. Then we're still. Aí a gente fica parado. But then we don't have a mind. Mas aí é como se a gente não tivesse mente.
When you're deep asleep, you don't have a mind. The mind is dormant. Quando a gente está em sono profundo, a gente não tem uma mente, ela está dormindo, está dormente. But then when we start dreaming, then you have a mind. Mas daí quando a gente começa a sonhar, aí a gente tem outra vez uma mente. Or you wake up, then you have a mind. Ou quando a gente acorda, daí a gente tem uma mente. And as soon as you have a mind, you're in motion. E assim que a gente tem uma mente, a gente começa a se mover. So, I love this phrase. Portuguese, French, Spanish, Italian. Basta. Ele adora essa palavra que é igual em português, em francês, em alemão, em espanhol. Basta. Clearly, the mind is very useful, É claro que a mente é super útil, but not all the time. mas não todo o tempo. Sometimes we can put it down. Algumas vezes a gente tem que colocar ela para dormir, para repousar. Basta. I don't need mind now. Eu não preciso da mente agora. So the mind comes and goes, Então a mente vai e vem, like clouds. como nuvens. But I don't have a mind. Mas eu não tenho a mente. The mind's just there, but I don't have it. A mente está ali, mas eu não tenho essa mente. The mind is moving, the mind is going. A mente está se movendo, a mente está indo, tá... I don't want to go. Eu não quero ir junto. I want to stay home, Eu quero ficar em casa, stay in awareness. ficar na consciência. This will be proved very useful. Isso é muito útil. We'll see more later in the 6 days. A gente vai ver isso mais profundamente nos próximos 6 dias. So stillness and motion, Então, quietude e movimento, clarity or luminosity and emptiness. clareza ou luminosidade e vacuidade. We'll return Vazio. again and again, and we'll go deeper and deeper and deeper, all the way to Buddhahood. A gente vai voltar a isso várias vezes, vai cada vez mais profundamente até atingir o estado de Buda. Dharmakaya, empty. Dharmakaya é vazio. Rupakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, luminosity. Rupakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, luminosidade. Dharmakaya, stillness. Dharmakaya é quietude. Rupakaya, motion, emanating, coming back, emanating, coming back. E Rupakaya é movimento, emanando e voltando, emanando e voltando. Oh yeah, good. That made a little Dharma talk. Então esse foi um ensinamento curto. That's all. So Estão bem aí? Para só um instantinho, antes a gente vai seguir para a pergunta agora, que aí tem a ver com o nosso tema, mas eu queria dar uma paradinha agora. É assim, maravilhoso quando a gente começa a ouvir o que ele está dizendo. Assim. E a gente começa a ouvir a instrução da prática, porque o ponto vai ser a gente experimentar essa condição. Essa condição está aqui presente aqui agora. A nossa natureza última, a natureza primordial, está presente aqui agora conosco, que é essa dimensão muito ampla da nossa experiência, que a gente não tem, é tão íntima que a gente não consegue ver, tão simples e direta que a gente não consegue enxergar, como aí ele gosta de dizer, como a água para o peixe. O peixe não vê a água. Então, a consciência é a nossa base, mas a gente não consegue perceber porque a gente está presa aos conteúdos da efulgência dessa consciência, que é a luminosidade. Né? Ele fez um paralelo aqui interessante, né? Ele chamou Dharmakaya é quietude, é vacuidade. E o que surge do Dharmakaya, os corpos sutis do Sambhogakaya, o Nirmanakaya, todas as manifestações são luminosidade. Isso tudo é inseparável da consciência. A consciência ela é criadora da própria realidade. Ela conhece e cria. A gente se perdeu dessa experiência. Porque a gente está preso na experiência grosseira. Lembra aqui? Deixa eu pegar aqui só rapidinho para lembrar para vocês. Do modelo, né? Deixa eu pegar aqui. Do modelo da consciência. Acho que é esse aqui. Né? Os 3 níveis. A psique, nós estamos presos aqui nessa mente, como ele disse, agarrados, fundidos com a mente grosseira, a mente que tem pensamentos, sentimentos, que opera com as aparências objetivas e subjetivas. A gente vai entender isso depois. Aparências objetivas é aquilo que a mente
projeta, constrói, dá significado. Cores, sons, pessoas, né? Toda a nossa experiência ela é uma construção da nossa, encontrando a experiência que a gente vai chamar de externa, na verdade, a nossa mente dando significado, construindo a nossa realidade. Então, nós estamos presos nessa operação aqui, fundidos, porque nessa própria operação tem um senso de eu, tem uma identidade pessoal operando também, que sente, que vivencia as aparências subjetivas, que são as emoções, os impulsos, os desejos. Isso tudo são atividades dessa mente grosseira que está, por sua vez, apoiada nessa atividade aqui que já... A consciência que opera aqui com a gente é uma consciência completamente condicionada, inclusive pela mente. E aqui, se a gente consegue parar esse processo e desligar, deixar essa mente, esse processo, esse movimento da mente grosseira se aquietar ou fluir sem a gente se identificar, aí a gente consegue descer para a consciência substrato, que essa ainda tem uma consciência mais pura, mais livre, mas ainda tem uma dualidade operando aí. E aí, as práticas de Shamatha vão nos ajudar a chegar nessa experiência aqui, para depois atravessar para a consciência primordial, que é essa consciência completamente lúcida, clara, criadora, e que ela está aqui presente, ela manifesta tudo isso. A consciência primordial, manifesta tudo isso. O Buda é o ser desperto é aquele que reconhece e repousa nessa experiência. O Lama disse, é fácil até a gente reconhecer rapidamente, por uns segundos, essa experiência dessa consciência ampla, aberta, sem fronteiras, sem nenhum conceito, mas a gente não consegue repousar, porque a gente está sujeito ao condicionamento da mente conceitual, dos impulsos que surgem a partir daí, da identificação com o eu operando no mundo, né, surgido, criado por esse eu, né, esse eu que a gente não sabe bem o que é. Então, a gente vai ter que... Por que é tão complexo? É tão simples e, ao mesmo tempo, é complexo, porque a confusão se complexa. Mas a natureza está presente, é muito simples, muito óbvia. A gente não consegue só ver, como o peixe, por exemplo, não consegue ver a água. Mas está presente, nós experimentamos o tempo inteiro. Então, deixa eu parar aqui, para a gente seguir. Só para dar um pit stop, assim. Essa prática é fundamental que ele está nos trazendo. O caminho do Dzogchen, que seria o caminho direto para a gente experimentar a consciência primordial, ele é muito simples, mas qual é o nosso problema? É que nós estamos presos a esse condicionamento de achar um ser separado, se achar uma identidade que tem desejos, aversões, e está num mundo que é externo a ela e que você quer controlar, manipular, obter resultados. Esse é o processo. A gente está preso nessa realidade menor da mente, perdido da nossa base. Mas a nossa base nunca está longe de nós, ela está presente o tempo todo, porque não tem outra realidade que não essa base. Toda essa realidade da nossa mente, do nosso pensamento, tudo é surgido dessa dimensão mais profunda. Então, nós já somos aquilo que a gente está buscando. Mas porque a gente está buscando fora, por isso que a prática toda do budismo vai ser a gente parar e olhar de forma profunda. Não é só parar e sentar em meditação, não. A gente vai sentar em meditação como um meio hábil, um laboratório, para a gente poder acalmar esse condicionamento dessa mente grosseira, desse senso de eu, para poder, aos poucos, no movimento, a gente vai estar tão familiarizado com essa experiência que onde a gente estiver, a gente não vai estar perdido dela. Entende? Então, a própria prática é um barco, é um meio hábil apenas, um laboratório, para nos ajudar apenas, é para ser mais rápido o processo. Claro que a gente tem nossa vida não começou agora nessa dimensão, mas a gente já pode trazer muitas experiências de vidas passadas, que aí elas só amadurecem quando encontram as condições. Isso pode ser muito rápido para uns, como dizem, né? Você vai olhar nos livros, as histórias dos praticantes com seus mestres, para uns é muito rápido, porque, na verdade, isso já está... É como se fosse só um lembrete, essa experiência já está mais familiar, tem muita mais familiaridade com essa experiência. Mas ela é muito natural.
Aí agora, nessa pergunta, vai ser bem interessante que ele vai responder sobre a morte. Aí ele vai fazer um link de novo. Ele não tem como falar da morte sem falar da visão da consciência, da continuidade da consciência, né? E sem falar da experiência contínua. Por exemplo, tem um ensinamento que mais à frente a gente pode olhar, são os 6 bardos, né? Mas a experiência é contínua, ela não cessa. A gente só passa de um estado para outro, de um estado para outro, de um estado para outro, mas tem um contínuo de experiência fluindo. Né? Isso é que explica, aí eles vão explicar, então, as experiências, né? Nessa vida nós temos, quando a gente nasce, quando, por exemplo, o feto é concebido, Lama vai falar aí, o feto é concebido porque houve um fim da experiência anterior, do bardo. Aí tem a concepção, aí depois tem o nascimento, né? O que é o bardo do viraceira, a concepção, depois tem o nascimento, aí morre o feto e surge a vida, né? O ser que vai operar com essa mente, nesse corpo, né? E aí depois aí tem o bardo da meditação e do sonho, que são ainda você, nessa vida, tem o bardo da meditação, as experiências de meditação, que é uma experiência que tem começo, meio e fim, e o sonho, uma experiência que tem começo, meio e fim. Começa o sonho, ele se dá e termina. Então, nós estamos sempre mudando de estados de experiência. E depois, quando vem o processo do morrer, o processo da morte, e aí do renascer. Então, está sempre num contínuo. Esses ensinamentos dos 6 bardos que tem a ver com esse ensinamento da continuidade da consciência. Tem um livro que depois vocês podem, se quiserem, tem um texto bem importante nesse livro do Dudjom Rinpoche, que é Conselhos do Meu Coração. Conselhos do Meu Coração. Tem um texto sobre introdução aos bardos, bem interessante, para mostrar essa perspectiva dessa continuidade da nossa experiência. Tá? Então, tem ensinamentos para todos os bardos. O budismo é tão complexo e tão rico que toda a nossa experiência está mapeada para a gente praticar. Tem ensinamentos para meditação, para o bardo da vida, para usar toda a nossa experiência de vida como nossa prática. Tem a prática de como fazer na própria meditação, como você praticar para acessar essa experiência. No sonho, tem prática do sonho para você acessar essa experiência. Aí, durante a morte, tem práticas preparatórias para a morte. Depois do processo tem o bardo, aí você já vai ter uma experiência para poder aproveitar o processo de transição, né? Depois do morrer, o bardo da natureza última, que vai surgir, e depois o bardo do renascer. Então, está tudo mapeado. Por exemplo, o livro Tibetano dos Mortos é um ensinamento sobre os 6 bardos. É muito profundo. É muito profundo. Realmente, o budismo é muito profundo, muito profundo. Precisa ser estudado mesmo. Não é à toa que ele tem uma conexão muito com a academia, assim, porque é muito profundo, porque é muito, muito claro, assim, tem as premissas muito lógicas, assim, muito, muito interessante. E muito experiencial, testável, assim, em alguns aspectos, mas na maioria dos aspectos. Né? Então, vamos seguir na pergunta, então, que vai fazer agora o link com o fim do nosso capítulo. Tá bem? Então, ele vai agora responder a pergunta sobre a morte. Acho que fiz alguma coisa errada. Peraí, deixa eu parar aqui. Vou ter que voltar aqui. O que foi que eu fiz aqui, gente? Só um minutinho. Acho que eu estou com ele, está expandido aqui. Eu não consigo acessar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, voltar. Fechar o vídeo. Ah, tá aqui. Ok, pronto. Pronto, agora eu fiz lá, eu diminuí lá o vídeo que ele estava expandido. Agora, pronto, então vamos seguir. Agora ele vai falar sobre a pergunta sobre a morte. É super importante, ele vai fazer um resuminho rápido daquilo, tudo que a gente já viu um pouco nesse capítulo, sobre a continuidade da consciência, ele fala dos bardos, e da importância até da morte, e das conexões que vão continuar depois da morte. As conexões kármicas que vão continuar. Muito importante a gente cuidar disso. Certo? Aí, então, vamos ouvir aqui. Muito rica essa resposta que ele dá essa pergunta. Now it's time for discussion, but I'd like to begin with a question that was posed to me already. Então, ele vai começar com as perguntas, mas a gente vai começar com a sessão de perguntas e respostas, mas ele vai começar com uma pergunta que já foi feita para ele. It's relevant to all of us. Que é relevante para todos nós. It has to do with death.
death. É relativo à morte. When we think of birth, like a couple giving birth to a child, we think, celebrate, celebrate, say congratulations. So we think of birth, we say, oh, good, birth. Então, quando a gente pensa numa criança nascendo, né, um casal tendo um filho, a gente comemora, ai, que bom, parabéns, a gente congratula com o casal, fica feliz, nascimento. We think of death, oh, what happened? Oh, loss. E aí, quando a gente pensa na morte, a gente fala assim, ai, o que aconteceu? Perda, tristeza. We're thinking very small. Nós pensamos de uma forma muito pequena. Nós nos sentimos pequenos. When a child is conceived in a mother's womb, that's a real birth. This is later, just aftermath, that's coming up manifest, but the birth is already there in the womb. Quando uma criança é concebida, ela já teve nascimento. Não externamente, mas ela já teve nascimento dentro do ventre da mulher. But the birth of a child in a womb corresponds to the death of the Bardo being that just stopped being a Bardo being and became a human being. Birth is death of what preceded. Mas quando esse nascimento acontece no ventre da mãe, aconteceu a morte também de um ser do bardo. O ser do bardo morreu para que esse ser nascesse dentro do ventre da mãe. And death is birth of what has just begun. Death is birth of what has just begun. E a morte é o nascimento daquilo que já acabou de começar. We think within very limited framework when we think death is termination. E isso é uma forma muito estreita de pensar que a morte é o fim. In the whole of nature, nothing terminates in the sense of absolute stoppage, absolute obliteration. It's not natural. It's not the nature of reality to be something and something becomes nothing. It doesn't happen. Em nenhuma situação na natureza, não existe um momento em que existe um fim absoluto, que alguma coisa deixa de ser absolutamente, se transforma em nada. Não existe isso na natureza. If there's someone you love, a friend, a parent, a child, a sibling, and that person dies. Quando alguém que você ama, pode ser um amigo, um parente, um irmão, um filho, e essa pessoa morre, Of course it gives rise to sadness. claro que isso gera tristeza. When we have a sense this person was so filled with life and now gone. Quando a gente pensa que essa pessoa era tão cheia de vida e agora desapareceu. Especially if a child, we think, oh, the child never saw adolescence, never saw adulthood, was there so full of life, and then gone. Especialmente uma criança que não chegou nem a ser um adolescente, nem chegou a ser um adulto, era tão jovem, simplesmente se foi. That's not true. Mas isso não é verdade. If a loved one dies, anyone dies, they're not just gone. Se algum ser que a gente ama muito e simplesmente ele morre, ele não se foi. They've moved on. Ele passou para outro estado, se moveu. They're not nothing. Mas não para o nada. Having some training in physics, it's just a common truth. Everybody knows. Como ele tem conhecimento de física, todo mundo sabe disso. If you have any configuration of mass energy, it never becomes nothing. Qualquer que seja a configuração de massa e energia, isso nunca se transforma em nada. It always transforms into something else. Sempre se transforma em alguma outra coisa. Consciousness is every bit as natural, as ingrained in reality, as configurations of matter and energy. A consciência ela está tão enraizada na natureza da mesma forma que a massa e a energia. So when someone dies, they move on. Então, quando alguém morre, ele se move. They shift the configuration. A configuração se transformou, se modificou. They were human. They transform into a being in the bardo. Ele era um ser humano e ele se transformou num ser do bardo. They're in transit. Ele está em trânsito Short time. por um período curto. And then they shift
and take another configuration. E daí ele se modifica outra vez e assume uma outra configuração. This is the most natural view of consciousness. Essa é a visão mais natural da consciência. To believe anything else is to believe something that is contrary Acreditar em alguma outra coisa é acreditar no que é contrário a tudo que existe no universo. Space-time never becomes nothing. O espaço-tempo nunca se transforma em nada. Matter-energy never becomes nothing. Matéria e energia nunca se transformam em nada. Consciousness never becomes nothing. E a consciência nunca se torna nada. But especially where there's a strong connection, strong relationship, like mother and child, for example. Especialmente quando existe uma forte conexão, uma ligação forte como mãe e filho, por exemplo. Or whether there's a couple who has been together many, many years, maybe even decades, very strong karmic connection. Ou quando um casal que ficou junto durante muitas décadas, durante muito tempo e tem uma conexão kármica muito forte. A friendship that lasts for decades, or very close siblings for decades. These are very strong bonds. They don't vanish. Ou amigos muito próximos, ou irmãos que conviveram durante muito tempo, existe uma conexão muito forte, que desaparece. By and large, when we're grieving for someone who's gone, we're grieving for ourselves. Quando a gente está sofrendo por alguém que se foi, na verdade a gente está sofrendo por nós mesmos. At our loss. Pela nossa perda. You've heard of the phrase self-centeredness? Lembra da palavra autocentramento? Imagine the person who you feel very attached to and now's gone, has lived a very virtuous life, and now has gone on and has even more favorable rebirth. Why are you sad? Imagina essa pessoa que você perdeu, né, que se foi agora, que teve uma vida muito significativa e que agora ele está numa condição ainda mais favorável. Por que você ficaria triste? You're sad for yourself. Está triste por si mesmo, por você mesmo. Like a mother who's sad that her child is going off to college. Oh, he's going away, going away. It's good he's going away. It's college, it's good. É como uma mãe que fica chorando porque o filho foi para a faculdade. Ah, ele se foi. Mas é bom que ele foi para a faculdade. So the connection is not terminated. The connection with another sentient being also could be a dog, it could be a cat, some other creature. The connection, the karmic connection, is not terminated at death. Então, a conexão kármica, ela não termina na morte. A conexão que a gente tem com outros seres, pode ser um outro ser humano, um animal, essa conexão não termina com a morte. So if it is meaningful to generate thoughts of loving kindness, loving aspirations to one who's alive. Então, se faz sentido nós gerarmos bondade amorosa, compaixão por seres que estão vivos. Maybe one who has moved far away from Brazil to India, a long way away. But if it's meaningful, as you send your love to someone who's home in Brazil, but then goes to India far away, if it's still meaningful to send that person your loving thoughts, your affectionate thoughts, if that's meaningful, it's also meaningful to continue to send your loving thoughts, your metta bhavana, cultivation of loving kindness, the one is no longer in this body. Então, se faz sentido a gente gerar pensamentos de bondade amorosa, de metta bhavana, por um ser que se mudou para um lugar, para um país distante, como alguém que morava no Brasil, foi morar na Índia, por exemplo, faz sentido a gente enviar nossa amorosidade, nossa bondade amorosa, compaixão para esse ser. Da mesma forma, faz sentido enviar pensamentos de bondade amorosa, metta bhavana, para um ser que abandonou esse corpo. So when we move outside of our own sense of loss, and really, truly think about the well-being of the one who's moved on. Quando a gente pensa mesmo para além da nossa própria dor e pensa de verdade na pessoa que se moveu, que partiu para um outro momento. Continue to send them your thoughts of loving kindness. Então a gente pode continuar enviando nossos pensamentos de bondade amorosa. Especially while they're in the bardo. Especialmente se ele ainda estiver no bardo. They may actually sense, be aware of your loving thoughts. Porque esse ser ele pode realmente sentir, ter consciência dos seus pensamentos amorosos. Practice Tonglen for those who are in the bardo. Praticar Tonglen para aqueles que estão no bardo. It actually can be a benefit. Isso realmente pode beneficiar. But even if it's months or years after their passing, the connection is not terminated. Mas mesmo depois de meses ou anos após a morte, a conexão ela não é terminada, encerrada.
So just send your thoughts out wherever you may be and whatever form you've taken on now. I wish you well. Então a gente continua enviando esses pensamentos amorosos para seja lá a forma que ele tenha assumido, aonde quer que ele esteja nesse momento. A gente continua enviando. I still love you. Eu ainda te amo. Still care for you. Ainda me preocupo contigo. And there's someone who is the object of your love. E alguém que é realmente objeto do seu amor. So let them go. Então deixe que ele se vá. Don't be sad they're no longer here. Não fica triste porque ele não está mais aqui. We're all in motion. Nós estamos todos em movimento. That's our nature. We're in motion. Essa é a nossa natureza, nós estamos nos movendo. So that's important, yeah? Isso é muito importante, né? Oh, Lasso. So questions or comments? Pronto. Então, essa foi a primeira pergunta que ele respondeu nessa noite. Que aí a segunda pergunta, que foi a primeira, que foi de alguém que fez, foi aquela que nós vimos na terça-feira passada, sobre mente e consciência. Muito rico, né? Esse primeiro vídeo. Eu convido vocês a guardarem, assim. Essas perguntas desse retiro à noite foram maravilhosas. Esse retiro que a gente vai estudar. A G no domingo, ela está começando a ver as preliminares, né? O retiro do Dharma Toro, esse. Certo? Então, a gente pretende, mais à frente, retomar esse retiro. Mas ele está disponível na internet, está lá naquela página que a G criou, dos alunos do Alan Wallace, que vocês podem lá, somente os dias de perguntas e respostas, que são riquíssimas. Porque uma coisa objetiva, ele responde ali, né? Então, muito maravilhosas, assim. Muito maravilhosas. Então, tá, eu acho que foi útil, né? Para a gente, essa prática de hoje, para a gente se conectar com a dimensão da experiência dessa visão do Buda, que é muito, como ele disse, essa visão da continuidade da consciência é muito natural, está alinhada com a natureza da realidade. Não é natural, é pensar o contrário, ele diz, né? Então, a gente, vamos confiar na nossa intuição, assim, um pouco, né? E vamos nos preparar para ouvir, porque nós ocidentais, principalmente, vivemos no reino da mente de forma muito profunda, com muitas caixinhas, com muitas classificações, com muitos significados. Então, a gente, para atravessar essa rede, essa web que a gente criou, de conceitos, de imagens, de autoimagem, Ai, nossa! Por isso que o Buda, quando se iluminou, ele olhou assim, e disse assim, vou ficar quieto aqui. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou chegar nas pessoas para dizer isso, que é tão simples? Aí ele se lembra dos 5 companheiros dele, na época que ele estava fazendo as práticas ascéticas, que ele sentiu que eles tinham, ele conhecia, ele sabia a pureza realmente da busca deles. Senão, eles têm uma mente pura. A busca deles é muito pura. Eu vou procurar. Ele foi procurar esses 5 para dar o primeiro ensinamento lá que a Luciana falou, né? Primeiro giro da roda do Dharma, as 4 novas verdades. Mas foi para aquelas pessoas que tinham condição de ouvir. Então, nós estamos, na verdade, nos preparando, posicionando a nossa mente para ouvir, gente. Então, a gente tem muita arrogância. O orgulho é muito difícil da gente reconhecer. Porque só pensar que já sabe, você se fecha. Você emborca o pote. O ensinamento do pote é o ensinamento para preparar a nossa mente para ouvir. Refletir, ouvir, pensar, refletir, contemplar e experienciar aquilo que está dito. É um processo. Então, a gente vai ter que se despir de muitas certezas. Mas, assim, o Buda não está dizendo, esqueça que você... Não, está dizendo assim, pare. Ao contrário, o Alan Wallace, ele tem uma mente ocidental, passou pela academia, por isso que ele traz essas referências, porque nós temos essa mente. É super importante a gente não ter preguiça para estudar. Isso o Dalai Lama também tem enfatizado muito os ocidentais. Estudem, investiguem, questionem, e não simplesmente fiquem lá rezando. Dalai Lama, eu já ouvi o Dalai Lama aqui no Brasil, ele com o grupo lá em São Paulo. Não fique só rezando, não. Questione, pense, estude, analise, entenda e investigue.
certo? Claro que esse é um aspecto importante, porque a nossa mente está presa tem muitas certezas, tem uma mente também muito criativa, a mente, né, do ocidental, que cultivou a ciência, é muito cheia muito criativa. E o Alan Wallace diz, a ciência, ela dá muitos frutos. Essa mente, esse pensamento ocidental, com suas teorias, mesmo com as suas limitações, tem muitos frutos importantes para a nossa sociedade, de tecnologias novas, para a saúde, de transporte, de comunicação, é muito útil. Mas, aí ele diz, por isso que ele é tão fanático assim, por querer que a gente mostre a tecnologia dos contemplativos, do Buda. Precisamos de Budas para mostrar a tecnologia, porque o poder dessa tecnologia é muito maior. É o poder de atravessar todo e qualquer sofrimento, liberar toda a confusão. Entende? Mas, assim, aí a gente vamos devagar nesse processo, vamos ter paciência, e praticar, vamos tentar entender o caminho, onde a gente está, porque isso é super importante, entende? Entender o caminho, entender a visão, entender o caminho, a meditação, saber onde a gente está, e usando as práticas, os ensinamentos como meios hábeis para liberar a nossa confusão. Cada um de nós é um. Cada um de nós tem o seu caminho para fazer. Entende? E o Buda não pode fazer por ninguém. Nenhum mestre pode fazer por nós o caminho. Eles só podem nos ajudar a fazer a gente entender a natureza da confusão e a natureza da liberação. Nós precisamos entender isso. A natureza da confusão e a natureza da liberação. O caminho nós é que temos que fazer. Ninguém pode fazer por nós. Essa iluminação, esse clarear. A imagem assim, da iluminação é como se... Uma vez eu devo ter feito a pergunta para o Lama Santen assim, Lama, então quer dizer que a iluminação é como se fosse uma espiral, você vai o caminho é circular, mas você vai passando cada vez mais numa condição mais ampla, mais diferente, mais profunda, mas aí dá um senso assim de tempo, né? De tempo. Eu passo por aqui, aí na segunda eu já estou no outro ponto, no terceiro giro eu já estou mais em outro ponto, aí ele disse, não, essa visão tem pressuposto, tempo como pressuposto. A visão da iluminação é como se fosse, a melhor visão que descreve é como se você tivesse, aqui agora, tivesse uma névoa na sua frente, que você não consegue ver a realidade como ela é. E à medida que que o caminho vai operando, porque a gente tem a ideia de caminho de caminhar, espaço, tempo, né? Não, à medida que o caminho vai funcionando, vai operando, essa névoa vai se dissipando. O fim do caminho é a dissipação da névoa. Você já estava onde sempre esteve. Agora está vendo o que você não via. Só isso. Essa é a visão da liberação, da iluminação, do caminho. O caminho não é tempo, eu vou fazer... Não, aqui agora a gente pode acessar isso. Mas se não conseguir agora, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja num sonho, pode ser que seja na hora da morte, pode ser que seja na próxima vida. Mas a cada instante que a gente está presente, só é descortinar. Pode ser que a gente tenha uma bênção e aquilo, a névoa, pá, o véu se remova, se dissipe. Pode ser que seja devagar, paulatinamente. A gente vai tirando camadas de véus, de névoa. Tem uma névoa mais densa que você não via quase nada, mas agora você vê mais ou menos. A névoa vai se dissipando devagar. Certo? Então, podemos ir para o finalzinho do capítulo agora, para a gente concluir, né? Tá bem? Então tá. Vamos lá para a gente... Deixa eu só ver aqui, share screen. Pronto. Então, chegamos agora no último tópico, que é esse aqui, morte, um outro começo. Isso que o Lama trouxe um pouquinho agora nessa fala dele, né? Então, a gente viu a teoria da continuidade da consciência, né? Foi o tópico anterior. Aí ele diz, o que essa teoria diz sobre a morte que cada um de nós experiencia? Ela diz que a morte não nos oferece uma saída para escaparmos das alegrias e tristezas, prazeres e tribulações da existência. Durante o processo de morte,
o corpo perde sua capacidade de sustentar a consciência humana. As várias faculdades sensoriais, né, todas as nossas, o que a gente vê, sente, cheira, todas as várias faculdades sensoriais, as emoções e os pensamentos retraem-se a um estado latente. É como se essa mente se recolhesse. E surge um estado de consciência mais simples e sem modificações. Esse que ele tentou apontar na prática de hoje. Um estado que é quieto, luminoso e cognoscente. Quieto ou vazio, sem movimento, luminoso, porque sabe que está ali, né? E cognoscente. Não é um branco, nada. Então no processo de morte, o corpo perde sua capacidade de sustentar a consciência humana. As várias faculdades sensoriais, né, tato, audição, visão, emoções e pensamentos retraem-se a um estado latente e surge um estado de consciência mais simples e sem modificações. Quando a consciência é assim reduzida ao seu estado primordial, livre de conceituação, pode ocorrer uma experiência transcendente da realidade última, se a pessoa estiver devidamente preparada para esse evento. Se a gente tiver reconhecido essa experiência na nossa prática, no nosso prática no cotidiano, ou prática sentado na almofada, ou no sonho, se a gente tiver tido o vislumbre dessa experiência, né, uma familiaridade com essa experiência, na hora da morte ela vai surgir de novo. Que na hora que o cérebro está, o corpo, né, a base física vai vai parar, a mente vai se recolher, a mente grosseira vai se recolher, e aí a gente vai poder experimentar, né, atravessar rapidamente para a consciência substrata e depois, quem sabe, para a consciência primordial, mas para a consciência substrata primeiro. Então, a gente vai experimentar esse estado, né, essa consciência reduzida em seu estado primordial, livre de conceituação, é um silêncio quieto, bem-aventurado, claro. Pode ocorrer uma experiência transcendente da realidade última, de repente a gente pode atravessar para a Brahma, consciência primordial, se a pessoa estiver devidamente preparada para esse evento. Caso contrário, a pessoa simplesmente experimentará uma breve sensação de espacialidade, como talvez a gente possa ter sentido nessa prática hoje, assim, que a gente aquietou e se conectou com a experiência da consciência e... Porque essa experiência é muito pacífica, não tem nada para sustentar, não tem um eu, não tem expectativa, não tem medo, é uma experiência muito pacífica. Então, ele vai dizer, então, se a pessoa, caso contrário, ela experimentará uma breve sensação de espacialidade que será rapidamente eclipsada por vários tipos de experiências imagéticas. Aí vai vir todo o fluxo de marcas kármicas vão estar surgindo, assim. Uma mente sutil vai começar a operar. A mente do bardo, né? Assim. Então, na morte, o fluxo de consciência que deixa o corpo não é mais humano. Embora, lembra que a consciência é substrato, né? E aí, a consciência ligada ao corpo humano é a consciência mental, que estava dependente do cérebro, mas aí do corpo, mas aí esse corpo parou com a morte, vai se dissolver os elementos, aí o que segue? O fluxo de consciência que deixa o corpo não é mais humano, embora porte uma vasta gama de impressões latentes da vida que acabou de se encerrar, bem como de vidas anteriores. Então, esse fluxo, esse contínuo de consciência, ele tem várias impressões latentes dessa vida que acabou de encerrar e das vidas anteriores. Essas impressões são responsáveis pelo tipo de experiência que a pessoa terá durante o período intermediário, que aí é chamado bardo, né, e do pós-morte. Teve a morte, e aí, antes de acontecer a próxima concepção, próximo vir a ser, tem esse período intermediário aí, tem o bardo do Dharmata aqui. Então, nesse período intermediário, depois da morte e antes da próxima vida. Então, a experiência que ela vai ter nesse bardo, nesse período
agora eu tenho um corpo sutil, o corpo do bardo, as experiências vão estar muito ligadas com as marcas, as impressões latentes desse fluxo de consciência que segue. Quando essa fase se encerrar, a fase do período intermediário, se a pessoa estiver prestes a ter mais um renascimento humano, que pode ser outro tipo de corpo que ela vai se conectar, outra base que ela vai se conectar, se ela for se conectar com um novo renascimento humano, o fluxo de consciência, esse fluxo que segue, se conjugará. Aí ele vai falar aqui bem rápido, depois a gente pode pesquisar sobre como é que acontece isso, né? Então, esse fluxo de consciência se conjugará às substâncias regeneradoras de seus pais durante ou após a união sexual. Vai se conectar com o sêmen, com o feto, né? com o óvulo e com o espermatozoide, e a concepção ocorrerá. Essa é a visão dos contemplativos aqui. Ele não vai explicar, dar mais detalhes, certo? Então, durante o desenvolvimento do feto, essa consciência assumirá as funções e os atributos da consciência humana, porque ela se conectou com essa base humana, né? De novo. Ou seja, as impressões latentes de emoções, pensamentos e outros eventos mentais humanos serão ativados. Então, essas 3 fases, morte, período intermediário e concepção, que são, né, os 3 bardos aqui, né, o bardo do morrer, o bardo do dharmata e o bardo do vir a ser, os 3 bardos que acontecem nesse período aí da morte, né, e antes de você ter uma outra vida, né? Então, são semelhantes, essas 3 fases são semelhantes aos 3 estados de sono profundo, sonho e vigília. Olha que interessante. Por isso que eles sacaram tanto, eles aprofundaram tanto isso, eles contemplaram tanto, que eles desenvolveram as práticas como meios hábeis por compaixão para ajudar a gente a aproveitar nessa vida, agora, o sono profundo, o sonho e a vigília, ou seja, né, experiências da gente aqui agora na vida ou na meditação, para a gente se preparar para esse período aqui, que a gente não vai ter oportunidade de praticar agora com o mestre, com a sanga, com ensinamentos, né? Ali já é o teste. Aqui a gente estuda. Morte, período intermediário e concepção já é teste. Já a gente, né, a não ser que a gente encontre aí nesse processo mestres também, porque a gente tem conexões kármicas, né? Então, o próprio Dugan Limpa recebia nos sonhos os mestres que ele teve. Entende? Então, assim, a gente pode se conectar, mas é melhor que a gente se prepare agora, é mais seguro a gente aproveitar as oportunidades enquanto está aqui agora, nesse corpo, com todas as condições favoráveis para praticar, para a gente passar por esse período com mais condição. Então, compreendendo isso, que a morte, período intermediário e concepção são semelhantes aos estados do sono profundo, sonho e vigília, compreendendo isso, os contemplativos tibetanos tiram o máximo proveito desses estados que ocorrem no sono, praticando técnicas como a yoga dos sonhos e outras meditações, em que a consciência se retrai gradualmente, como ocorre durante o processo de morte. Nessas práticas, coloca-se, ou seja, a consciência, você vai experimentar aquietar primeiramente conceitual, depois deixar a consciência repousando em si mesma. Você retrai a consciência das aparências externas, das manifestações que ela ilumina. Você deixa que ela ilumine a si mesmo. Certo? Aí, nessas práticas, coloca-se grande ênfase na experiência do estado de clara luz, ou consciência primordial, que normalmente se manifesta pouco antes da morte. Um pouco antes de haver o apagão, vai ter essa experiência de clara luz, vai aparecer. Para a gente reconhecer, a gente vai ter que ter familiaridade com ela. E aí a meditação faz sentido para a gente. A gente está praticando para quê? Para se preparar, para reconhecer em qualquer momento na vida, no sono, no sonho, na morte, no pós-morte, no bardo, reconhecer a nossa verdadeira natureza. A base luminosa que constrói, a base que constrói toda a nossa experiência de realidade. Então,
Aí ele vai dizer, então os tibetanos vão aproveitar cada instante dessa vida para praticar, para nos preparar para tentar nessa vida realizar isso, se não, aproveitar o processo da morte, que vai ocorrer, e se não, vai seguir. Aí vai ser mais difícil, a gente ter menos controle sobre as condições no período da morte, pós-morte e renascer, a gente tem menos controle. A gente vai estar mais sujeito ao karma aí. Menos controle. A gente tem mais controle aqui agora, na vigília, durante a prática, escolhendo o que fazer, enfim, né? A gente já não tem muito, porque nossa mente nos carrega, né? Nós somos, como ele diz, né? Um goer, aquele que vai, segue a nossa mente, né? Bom, basta a gente pensar, por exemplo, para onde a nossa mente andou nesse período que a gente meditou com o Lama agora. Quantos pensamentos, quantas ideias foram e voltaram, quantos lugares a gente visitou, quantas coisas a gente se moveu durante esses 24 minutinhos que a gente se propôs a praticar, né? Só para a gente ter uma ideia de como anda a nossa situação. Então, ele vai dizer, essa realização, então, nessas práticas, coloca-se grande ênfase na experiência do estado de clara luz ou consciência primordial, que normalmente se manifesta pouco antes da morte. Meu Deus, já deu nosso tempo. Essa realização traz enormes vantagens, porque ajuda o yogi a superar aflições mentais e obscurecimentos. E isso leva à capacidade de escolher livremente o próximo renascimento. Aqui está a razão para a gente praticar, minha gente. Aqui agora, não perder nenhuma chance, nenhuma oportunidade para a gente remover os obstáculos, remover os véus que nos impedem de realizar o que já é a nossa verdadeira natureza, aqui agora. E aí, quanto mais a gente tiver condição de superar as aflições mentais e os obscurecimentos, que, ou seja, é o véu que nos impede de ver a realidade, isso vai nos ajudar no processo da morte, né? E aí no que vai seguir, o período intermediário, o próximo renascimento. Os budistas acreditam que o tipo de morte, período intermediário e renascimento que experienciamos é determinado pela forma como conduzimos as nossas vidas. Cada um dos nossos atos deixam impressões no fluxo mental. Atos não virtuosos levam ao sofrimento, ou a mais aflição mental, a mais autocentramento, a mais dualidade, a mais eu e o outro, aquela que a Ana colocou, né? Eu quase que matei uma pessoa hoje, né? Assim, porque é autocentramento. Por isso que vem essa é uma reação de autocentramento, a raiva, o apego, o desejo, assim, e aí a gente vai cuidar das nossas ações, porque elas deixam as marcas. A gente vai ver mais à frente, quando ele falar do karma, ele vai falar um pouco disso mais à frente, né? Como é que essa mente opera. Cada um dos nossos atos deixam impressões no fluxo mental. Atos não virtuosos levam ao sofrimento. Atos virtuosos levam à felicidade e à realização. Por quê? Porque atos virtuosos, a gente, quando pratica a virtude, a gente sai do autocentramento. A gente amplia a nossa... Você praticar a generosidade, aí faz sentido as práticas de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, paciência, 6 perfeições, porque a gente sai do autocentramento. Esse é o ponto. E aí, na hora que a gente está beneficiando, acha que está beneficiando o outro, na verdade, nós estamos nos beneficiando, porque nós estamos rompendo essa mente pequena, que pensa em si, separado do outro, entende? Então, é um treinamento. Essas pessoas são um treinamento para a nossa mente autocentrada. Aí, na morte, então isso ajuda a gente a seguir no caminho, Então, aí, nos ajuda a realização, né? Então, na morte, o contínuo mental que cultivou o Dharma profundamente, geralmente inicia o próximo renascimento dotado de um grau de maturidade espiritual semelhante ao da existência anterior. Não se perde o nosso esforço, por isso que também faz sentido praticar, porque a gente não diz, nessa vida eu não vou ser um Buda, mas vai seguir, então tu aspira a seguir praticando, porque vai seguir, né? Então, aí, geralmente inicia o próximo renascimento dotado de um grau de maturidade espiritual semelhante ao do anterior. Dessa forma, o caminho do Dharma segue de uma vida para outra e culmina na perfeição do completo despertar espiritual, em que se alcança a liberação definitiva de todas as aflições e obscurecimentos. Lembrando que isso pode acontecer agora, amanhã, a qualquer momento. Entende? A qualquer momento. Então,
Desculpem, eu ultrapassei aqui hoje o nosso tempo. Eu ainda queria passar um videozinho da Lama de Série, mas eu vou colocar no grupo como o bônus da aula de hoje. A Lama de Série falando sobre esse tema, que é maravilhoso, também um videozinho de 4 minutos, mas a gente vê em casa depois. Tá bem? Então, estamos animados para a gente agora começar a ver o caminho do Buda? Sim. Muito legal. Essa foi só uma perspectiva para a gente ter uma ideia do que a gente vai, de que caminho é esse, o que a gente vai trilhar. Pensa num pensamento na mente que viajou nesses minutos, né? E ela ia e eu puxava de volta, ela ia e eu puxava de volta. Mas Pois assim, né? Mas quando a gente se dá conta, a gente isso já é uma coisa muito maravilhosa, se dá conta. Entende? Então, pode agradecer. Uau, olha como é a minha mente. Quando a gente está se dando conta, a gente está se descolando do fluxo. Lembra que ele falou, aquela rede assim, que a gente está totalmente fundido com os pensamentos? Na hora que a gente observa, aí já começa a funcionar. O processo de meditação começou. Você se descolou do processo de identificação com o movimento da mente. Entende? Então, ver a mente, a gente vai se aperrear com essa mente. Então, se a gente entrar em retiro, quando a gente realmente olhar, a gente vai se aperrear com ela, porque ela é muito dinâmica e ela está assim há muito tempo. Mas a gente não precisa se contrapor, não precisa parar os pensamentos. A gente precisa apenas encontrar a experiência de base nossa, que é a consciência. E aí a gente chega nela parando, relaxando, abrindo o olho, abrindo espaço. Por isso que a base é toda essa, é abrir para olhar. Aí, quando a gente começa a treinar isso mais vezes, naturalmente essa mente começa a ficar mais calma. Esse fluxo de pensamentos vai ficar mais calmo. Os pensamentos vão surgir sempre, mas ele vai ficar mais calmo. Você vai ter condição de conectar corpo e respiração, energia, mente, clareza da consciência, isso tudo vai ser favorável para o processo. Aí a gente vai entender que nosso corpo também ajuda muito nesse processo. As tensões, como a gente vive, como a gente se posiciona na vida, até como a gente se relaciona com o corpo. Eu mesmo tenho um costume de segurar aqui, o trapézio. Eu contraio aqui, muito. Então, agora eu estou no processo eu estava gerando um monte de tensão nos ombros aqui, tendinite, por conta dessa contração do trapézio. Aí eu estou gerando agora mais consciência, então eu estou realmente fazendo todos os exercícios com total abertura, soltando o trapézio. Entende? Então, a gente vai começar a olhar para o nosso corpo, ver como o nosso corpo ajuda nesse processo, como a nossa alimentação ajuda nesse processo. Aí tudo isso vai ajudar, tudo isso vai ajudar. Como relaxar, descansar, se alegrar, né? Comemorar, por exemplo, a vida humana preciosa, a oportunidade que a gente tem de praticar, né? Isso tudo vai abrindo espaço para a gente. Tá? Para esse senso limitado que a gente nós estamos aprisionados nesse senso limitado de eu e do mundo que ele cria, e aí das expectativas, esperanças e medos que surgem daí. Entende? Então, a grande prática é parar, relaxar, abrir, olhar. E aí a gente vai ouvir, isso melhora o nosso ouvir, melhora o nosso refletir, melhora o nosso experienciar. Aí a coisa vai ficando cada vez mais clara. E aí a gente vai entendendo a riqueza que é os meios hábeis que esses mestres desenvolveram. Porque eles vão desenvolver métodos que vão nos ajudar a lidar com o corpo, com energia, com devoção, com mente, com todos os tipos de obscurecimento que essa mente cria. A gente não precisa de todos eles, não. A gente vai precisar de alguns. A gente vai precisar entender como é que está a nossa mente, entender quais são os nossos obstáculos e quais são as práticas disponíveis e o que funciona para nós. O que funciona para nós. Isso é um amadurecimento. Não é fácil. Não é fácil. Vai levar um tempinho aí para a gente ter essa clareza. Mas a gente vai se apoiando, se ajudando, perguntando, tirando dúvida, compartilhando, meditando, fazendo retirinhos. Isso é super importante. Isso tudo vai acontecendo. Tá bem, gente? Desculpa. Olha, 9h30. 2 horas hoje, quase.
Então tá, olha, eu preparei um resuminho do capítulo 3, eu vou disponibilizar o PPTzinho, porque aí quem não tem um livro, dá uma olhadinha, aí tá num jeitinho assim, que dá, talvez seja mais fácil a gente passar e rever. Eu digo, seria bom a gente reler, sabe? E eu vou passar também, compartilhar o vídeo da Lama Tsering, que a gente ia ver hoje, mas não vai dar, mas não percam, não deixem de vê-la, porque aí é mais uma mestre dizendo as mesmas coisas que os outros estão dizendo, assim, para nos ajudar a realmente entender que eles não estão falando de brincadeiras. É por aí mesmo. Tá? Então, tá bem? Vamos fazer a dedicação rapidinho aqui? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, boa semana, até domingo. Obrigada. Feliz Natal. Bom encontro aí com as famílias. Muito Feliz obrigada. Natal. Temos encontro na próxima terça? Próxima terça, eu acho que vai ser legal, né? Vocês topam? A gente seguir? Porque, né, as festas são no final da semana, né? Então tá bom. Beleza. Tá bom. Foi ótimo hoje, Flori. Tchau, Muito bom. Flori. Obrigada. Obrigado, Flori. Tá bom. Bom Tchau. Natal a Tchau todos. a todos. Obrigado, Flori. Tchau. Bom Natal, pessoal. Tchau. Tchau, querido. Boa semana. Feliz Natal para todos. Um Tchau, gente.